Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 9. Esse bloco, iniciado no versículo 5, se estende até o versículo 18. No entanto, como ele apresenta três partes, vamos então analisar as três partes em vídeos separados. Do verso 5 até o verso 9, compreende uma primeira parte, que vai fazer a citação do Salmo de número 8 e a sua explicação cristológica. Dos versos 10 ao 13, temos uma continuação dessa explicação, enfatizando a solidariedade da morte de Jesus Cristo pelos homens. E nos versos 14 a 16, temos uma terceira parte que enfatiza também a questão da morte de Cristo e sua identificação com a humanidade. Os versos 17 e 18 constituem-se uma conclusão que já vai preparar para o tema do próximo bloco, do próximo trecho no capítulo 3, introduzindo já a expressão sumo sacerdote misericordioso, que vai ser desenvolvido no capítulo 3. Assim, cada bloco trata-se de um determinado tema, desenvolvendo o anterior e já apontando para o próximo que se seguirá. Também nesse bloco, do verso 5 ao verso 18, considerando 17 e 18 como uma conclusão que prepara para o próximo assunto, no verso 16, entre o 5 e o 16, temos uma inclusão, um instrumento literário que vai indicar início e fim de pensamento. Está presente no verso 5 e no verso 16 a palavra anjo, que faz essa abertura e fechamento de pensamento como uma inclusão, aponta-nos para um pensamento ali concluso e já fechado. Embora a palavra anjo faz a ligação também entre esse trecho e os trechos anteriores, tanto do capítulo 2 quanto o do capítulo 1, pois está continuadamente sendo desenvolvido a comparação entre o filho, que é superior, e os anjos, que são inferiores em relação ao filho. Assim, no capítulo 1, verso 5, introduziu-se uma pergunta, uma questão que vai ser desenvolvida. Ou seja, Deus jamais disse acerca dos anjos que eles seriam seus filhos ou seu filho. Jamais. Apenas a Jesus. Agora, no versículo 5 do capítulo 2, essa construção argumentativa é retomada, pois vai se dizer: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Em outras palavras, Deus jamais sujeitou o mundo aos anjos. Deus jamais chamou os anjos de filho, capítulo 1, verso 5. E agora, capítulo 2, verso 5, Deus jamais sujeitou o mundo aos anjos. Mas a quem ele sujeitou? Que mundo é esse? Então, é uma alusão à primeira narrativa da criação, capítulo 1, a partir do verso 26 de Gênesis, onde é nos apresentado que Deus dá ao homem, ao ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, o domínio sobre toda a criação, o domínio sobre todas as coisas. Diz a eles: multipliquem e dominem sobre toda a criação. Assim, esse assunto é retomado. Embora o mundo aqui mencionado, o que há de vir, é aquele que começa na morte e ressurreição de Jesus, que ascende à direita de Deus, assentando-se à direita do seu trono e exercendo domínio sobre todas as coisas e apontando para a sua conclusão escatológica. Então, verso 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo... Bem, então, há uma alteração agora, a princípio,
do tema que vem sendo desenvolvido, que era a comparação entre Jesus, o Filho, e os anjos. Agora passa-se primariamente a comparar os anjos aos homens. Em relação aos anjos, Jesus é superior, mas os homens, em relação aos anjos, têm uma característica de inferioridade. E aí ele vai citar o Salmo de número 8 para confirmar a sua argumentação. Esse método utilizado aqui pelo escritor aos Hebreus era um método muito comum no primeiro século, em que citava-se passagens, frases, versículos que nós chamamos assim divididos, do Antigo Testamento, atribuindo a eles um sentido cristológico, retirando essas frases e esses versículos do seu contexto textual imediato, ou seja, natural, onde indicava outros temas ou outra interpretação, e aplica-se a essas frases e temas o sentido cristológico, ou seja, atribui a essas passagens recortadas, atribui-se a presença ou a referência a Jesus Cristo. Isso era muito comum. O próprio autor da carta aos Hebreus já fez isso no capítulo 1, onde nós temos ali 7 citações do Antigo Testamento, onde ele extrai do seu contexto e atribui valor e interpretação cristológica. Esse método não deve ser imitado hoje, porque se hoje fizermos isso, recortarmos cada frase, cada versículo do Antigo Testamento e atribuirmos a eles um sentido que quisermos, um tema que quisermos, ou um assunto que quisermos, vai ficar um cristianismo enorme, ou seja, centenas de cristianismo, como já observamos que acontece, né? Existem uma variedade de cristianismos muito grande e muitas dessas variações se dá porque certos fundadores e pais desses movimentos realizam essa prática. Temos já o cristianismo consolidado no Novo Testamento a partir dessas citações e atribuições hermenêuticas dos textos antigos. Devemos nos deter a elas e não criar novas, senão vamos formar centenas de cristianismo. Mas a gente precisa considerar que esse era um método feito, utilizado no século I, presente claramente no Novo Testamento. Isso não podemos ignorar. Continuar fazendo isso é que se tornaria problemático, porque cada um então teria um cristianismo a seu bel prazer, se recortar passagens do Antigo Testamento e atribuir-lhes temas que desejarem. Vamos então analisar o que ele está fazendo aqui. Cita-se o Salmo de número 8, dizendo: que é o homem que dele se lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Verso 8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Na minha tradução, Almeida Revista e Atualizada, contém no verso 7, na minha versão está entre colchetes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Na realidade, essa frase está lá no Salmo de número 8, mas provavelmente o autor da carta aos Hebreus não a cita no texto seu primário, porque quando ele vai explicar as citações, essa parte não é explicada. Mas alguns manuscritos antigos, seja em maiúsculas e muitos em minúsculas, contêm essa continuação do Salmo. Por isso, na minha versão, por exemplo, está entre colchetes para indicar que é uma frase presente em alguns manuscritos, mas nem todos. E que a interpretação do texto aponta que realmente foi uma colocação posterior, não original do autor da carta aos Hebreus, embora a frase está correta, pois está presente lá no Salmo de número 8. É uma
a continuação do Salmo número 8. Assim ele cita o Salmo número 8, a princípio, para provar esse valor, essa atribuição que é dada aos homens. Deus não concedeu aos anjos o domínio sobre a sua criação, mas concedeu aos homens, como já indicado, e eu citei a primeira narrativa da criação, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. E aqui ele então vai agora explicar o que ele quer dizer com esse salmo que ele cita. Embora quero fazer uma pequena observação no verso 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. O texto hebraico traz a palavra Elohim, que é o plural de El, Deus. Mas na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, não traduz Elohim como deuses, mas traduz como anjos. Então, a gente percebe que o autor está citando a versão grega, a Septuaginta, ou outra que existisse na época, do Antigo Testamento, onde traduz-se Elohim por anjos, que é próprio para a temática que ele está desenvolvendo aqui, sobre a comparação entre os homens e os anjos. Então, aos homens foi dado esse domínio. Aos homens, aos anjos, não. Bem, isso está posto. Agora, a partir da parte B do versículo 8 e 9, ele vai explicar essas frases que ele mencionou do Salmo número 8, começando pela última. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Bem, quando ele vai explicar a última parte mencionada, todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. No Salmo número 8, está se referindo ao homem, ao ser humano. Mas quando ele vai dar a explicação do Salmo, ele dá uma explicação cristológica, numa visão, numa ótica a partir de Cristo. E aí ele substitui a referência homem, ser humano, para um ele que ainda não é claramente apontado Jesus, ele vai fazer isso no verso 9, mas já é um ele a qual ele então está dando a sua interpretação. Este que vai receber, ou que recebeu de Deus, o domínio sobre toda a criação, é um ele, como está claramente no verso 8. Ora, desde que lhe sujeitou a ele todas as coisas, veja, ele não repetiu a nomeação do homem e o substituiu por um ele. Claro, pode se referir claramente ao homem, uma vez que o pronome substitui o nome antes mencionado. Mas a gente vai perceber aqui que na sua interpretação ele vai fazendo uma passagem do homem para Jesus. Então, no verso 8, ele explica que esse a quem todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés é um ele na sua interpretação. E agora, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, embora ele tenha recebido, ele já indicou lá no início do capítulo 1, Jesus, pela sua morte, ascendeu na ressurreição à direita do Pai e agora domina e controla todas as coisas. Mas ainda não vemos esse controle, esse domínio de forma nítida, que vai acontecer na consumação, ou seja, no período escatológico, na finalização dessa era e início da próxima era. Verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Bem, agora ele já deixou claro que esse homem a quem o Salmo número 8 diz que todas as coisas foram sujeitas ao homem, ao ser humano, ele agora interpreta esse homem na figura de Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus se realiza a profecia.
Em Jesus se realiza a promessa. Em Jesus, a promessa do domínio sobre todas as coisas dada ao homem se realizará. Então, Jesus é o agente que torna essa promessa, essa palavra, de fato realizável. É por meio de Jesus. Então, ele vai dizer, não vemos as coisas a ele sujeitas, mas vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Então não vemos as coisas sujeitas a ele acontecendo de fato diante dos nossos olhos, mas vemos Jesus. Então ele substitui aqui, quando explica lá a citação anterior, ele explica Jesus como sendo esse ele, indicado no verso 8, como sendo esse homem, ser humano, indicado na citação do Salmo de número 8. Então, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Bem, veja que no capítulo 1, toda a argumentação é voltada para provar que Jesus é superior aos anjos. O Filho tem um nome, uma dignidade maior do que os anjos. Mas os homens, o ser humano, como é mencionado na citação do Salmo número 8, esse é inferior. Então, como é que fica a posição de Jesus? Jesus sendo superior aos anjos, que vai retomar essa posição na ressurreição, assentando à direita de Deus, mas ele é feito por um tempo menor. Essa inferioridade de Jesus é marcada pelo sofrimento da morte. Essa é a inferioridade dos homens em relação aos anjos. Os anjos não passam pelo sofrimento da morte. Bem, podem ser eliminados por Deus, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas o processo natural a que o homem está sujeito, sofrimento pela doença e morte, eles não estão sujeitos. Então, essa característica humana de sofrer e morrer torna o homem inferior aos anjos. E esta característica Jesus experimentou, como ele está dizendo aqui. Por causa do sofrimento da morte, que caracteriza a inferioridade do ser humano, Jesus foi coroado de glória e de honra. Atributos utilizados para Deus. Glória e honra são atributos dados a Deus, embora na carta aos Hebreus esses atributos também são utilizados para Moisés, no capítulo 3, verso 3, e para Arão, no capítulo 5, versos 4 e 5. Mas, claramente aqui, está sendo apontado em Jesus por causa da morte. Então, aquilo que caracteriza a inferioridade do ser humano faz com que Jesus receba glória e honra. Faz com que Jesus alce a superioridade dos anjos. Então essa construção é bastante interessante, porque ele começa comparando anjos com os homens e depois mostra que Jesus se identifica com os homens naquilo que o torna os homens inferiores aos anjos, que é o sofrimento da morte. Para que pela graça de Deus, para que pelo favor de Deus, provasse Jesus a morte por todo o homem. Então ele já começa indicando, e vai responder mais adiante, por que Jesus morreu. Qual a razão do sofrimento da sua morte? Em primeiro lugar, para que aprovasse por todo o homem. E a consequência dessa experimentação o levará à ressurreição e o levará a uma posição de domínio prometida ao ser humano, tanto na criação quanto no Salmo de número 8. Assim, a promessa do domínio sobre a criação se realizará na humanidade por meio de Jesus. Por essa experimentação que o faz inferior aos anjos, mas que, por outro lado, parece um paradoxo, mas é interessante, porque aquilo que o faz inferior o torna superior. A morte o faz inferior aos anjos, mas a morte e a ressurreição o torna superior aos anjos, alçando a posição de sentar à direita de Deus
recebendo domínio sobre todas as coisas. Um abraço. Que Deus nos ajude e possamos continuar a compreender melhor a sua palavra.